Vamos ao que interessa, então. Como eu tinha falado no capítulo anterior, sobre meus testemunhos, as minhas experiências com Deus, sobre as cartas que eu fiz para Ele. E também sobre as palavras. Isso nada mais é do que fé. E tem gente que vai falar assim, isso aí é mantra, isso aí é simpatia. Gente, se vocês criarem um preconceito com esse tipo de atitude, que eu falo que é fé, então vocês vão seguir vocês vão ficar sempre nas mesmas situações, vocês não vão conseguir sair desse limbo, como eu disse no vídeo anterior. Primeiramente, antes de tudo, vocês não têm que simplesmente escrever a carta, vocês simplesmente têm que mudar a sua mentalidade, o seu comportamento, entendeu? Porque o que acontece na sua vida é tudo em relação ao que você faz. Se você pratica algo você vai... toda ação tem uma reação. Então, se você pratica o A, você vai ganhar o A. Agora, se você pratica o B, você vai começar a receber o B. Então, assim, é tudo a lei da semeadura. Quanto mais o que você vai plantando, você vai comendo. Isso foi o que aconteceu comigo. Então, para mim, eu sempre tive uma mentalidade mais assim, diferenciada de outras pessoas. Não que, porque a sua vida tanto deu uma guinada, não sei o quê, porque não funciona isso, não funciona aquilo, gente. É o que eu falei no vídeo anterior também. As minhas vontades, eles têm que estar alinhadas com a vontade de Deus. Eu sou uma pessoa cristã, eu sou evangélica, eu creio no Deus que eu sirvo, que Ele pode transformar vidas, Ele pode fazer milagres, Ele pode fazer o que Ele quer, porque Ele é todo poderoso. Só que nas nossas atitudes também, nossa parte nós temos que fazer. O invisível Deus faz, só que o visível está no nosso alcance. Então, assim, que forma que eu posso usar minha fé? Orando, clamando e agindo. A forma que eu achei de agir foi escrevendo cartas para Deus. Essa é uma forma que eu achei que resolveu para mim desde a minha infância e começou a minha trajetória de vida toda. Então, assim, cada um com o seu. Se esse vídeo não faz sentido, pula, passa para frente. Vai assistir os outros vídeos que te interessem na sua vida. Não fica preso aqui. Aqui a gente está falando sobre fé. A gente não está falando sobre simpatia, a gente não está falando sobre mantra, a gente não está falando sobre nada. A gente está falando sobre fé. E eu quero trazer 2 episódios que mais me chamaram a atenção durante toda essa experiência que eu tive sobre a carta. Primeiramente, foi o que eu falei. Muda a sua mentalidade. Muda. Não. O que é mudar a mentalidade? Isso aí eu vou falar nos outros vídeos também. Você quer receber algo e continua agindo da mesma forma. Você quer mudar de vida, mas você continua tendo os mesmos hábitos, os mesmos erros, cometendo as mesmas atitudes. Aí não vai mudar, sabe? Você tem que se ajudar. Como se diz, eu vou dar uma ajudinha para Deus. Não, você tem que se ajudar. Se ajudar. Se você é uma pessoa negativa, que existem pessoas negativas, procure mudar seus hábitos em vez de ficar reclamando de, eu não tenho. Comece a agradecer pelo que você tem, entendeu? Hoje eu tenho que pegar o ônibus, tá chovendo, agradece. Amanhã você vai estar de carro. Entendeu? Hoje eu tô com a minha despensa cheia, a minha geladeira tá cheia. Agradece a geladeira já cheia. Começa a visualizar a sua geladeira cheia. Começa a visualizar a sua casa abençoada. Começa a abençoar seu esposo, seus filhos abençoados. Ou a sua esposa, se você é homem que está assistindo. Ou se você é filho ou filha, abençoar o seu futuro casamento. Você é jovem. Eu estou falando com todas as classes, porque são pessoas. Esse assunto não é sobre A ou B, é sobre pessoas, sobre humanos, sobre quem é filho. Eu falo assim, quem é filho do Deus, que é dono de toda a riqueza, de todo o universo, não teme nada.
não necessita e não padece de nada. Então, quero começar aqui falando sobre, primeiro eu falei sobre a mudança de mentalidade. Primeiro você muda a sua mentalidade, seu comportamento. Meu comportamento é X, meu comportamento é agressivo, né? O meu comportamento é apático. Eu tenho uma leve queda para depressão. Mude a sua mentalidade. Primeiro de tudo, mude seu comportamento. A partir daí, você vai começar a usar a sua fé e escrever. Mas você não vai escrever aquilo que você quer ter. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um casamento. Não. Você vai agradecer pelo que você já... mas eu não tenho. Pela fé você já tem. Esse é o sentido. Você já agradecer pelo aquilo que você ainda não tem. Nossa, mas como assim, gente? E se demorar? Aí é que tá. Antes de você... Quando você acorda, às vezes, quem nunca acordou aqui de madrugada, olhou o céu e falou, nossa, hoje eu perdi o sono. Mas daqui a pouco vai amanhecer, tá tudo certo. Tem que trabalhar. Vida que segue. Você já sabe que o sol vai nascer, não sabe? Então você já fica esperando tranquilamente que o sol vai... Ele vai nascer, ele vai raiar e ponto, acabou. Essa é a certeza de quem confia em Deus e não fica perguntando, cadê o sol? Olha, o sol não vai aparecer. A não ser que o tempo tá de chuva, né, gente? Tô fazendo uma conjecturação aqui. Vai nascer, vai acontecer, já é meu. Mas se você ter certeza que o teu sentimento está alinhado com a vontade de Deus, já é seu. E eu quero contar meus dois relatos bem rapidinho aqui, que eu não quero passar muito tempo no vídeo, porque o vídeo fica muito longo e eu não gosto de vídeo longo. Eu trabalhei numa loja no centro da cidade, aqui da minha cidade. E eu entrei como vendedora. E eu não gostei do ambiente da loja para vender, porque eu gostava mais de trabalhar nos bastidores, estar mais ativo. Percebi que as meninas ali ficavam matando mosca durante o dia. E era numa loja que não tinha muito movimento. E eu ia precisar das minhas comissões. Eu pensei, poxa, aqui para mim vai estar meio complicado. Então eu fui lá no chefe, na época, e falei, tem algum espaço, uma vaga para me trabalhar lá no estoque junto com as meninas? Eu vi as meninas despachando mercadoria, mexendo no computador, toda ativa, trabalhando, né? E elas que forneciam também, elas enviavam as roupas para a cidade de fora e também abastecia a loja dentro lá e falava as roupas que as meninas queriam, tamanho tal, X, né? E elas que organizavam tudo, a parte do estoque. E eu quis ir pro estoque. Beleza, deu... Na outra semana ele já me mandou pro estoque. Trabalhei muito mais, dobro. E ele prometeu aumentar o salário depois de 3 meses, o que não aconteceu, mas depois acabou acontecendo natural, porque eu fui para um outro prédio. Passando por esse prédio, chegando nesse prédio aí, tinha uma coordenadora lá. E no começo ainda ela nem gostava muito de mim. Então, a gente teve um BOzinho ali e depois acabou sendo resolvido. E me incomodava o fato, 2 coisas. Quando a gente chegava lá, porque era um lugar muito tumultuado, muito cheio de gente, e era muito, como se diz, era muito rotativo, não parava meninas lá para trabalhar. Então, assim, chegava uma menina nova, a gente mal conhecia ela, daqui a pouco já tinha outra no lugar dela, porque as meninas não suportavam ficar no ambiente daquele. Era muito bagunçado, e era muito corrido, não dava tempo de fazer as coisas assim, calmamente, tinha que ser tudo na correria. Era na época, o cara tinha quase 50 lojas, e a gente tinha que abastecer essas lojas e caminhão transportadora chegando, outro caminhão saindo, outro chegando, outro saindo, e as caixas carregando, então era uma loucura. Muitas meninas não suportavam aquilo, só que o tempo foi passando e eu continuei ficando. E lá tinha uma caixa grande, assim, bem funda, e onde as meninas a gente guardava nossas bolsas. E aí as bolsas ficavam tudo misturadas. Quando eu ia pegar minha bolsa, às vezes, eu sempre gostava de deixar minha bolsa no cantinho pra saber que, tipo, né? Mas quando eu ia pegar minha bolsa estava misturada ali.
E aí aquilo me incomodava. Eu falava, gente. E aí, pra me achar, às vezes pegava uma alça de uma bolsa, puxava a bolsa, não era minha, era a alça de outra bolsa. Enfim, uma bagunça. Aí eu comecei a usar a minha fé. Comecei a falar assim: eu quero trabalhar num ambiente onde eu fico com a minha bolsa do meu lado, onde eu vejo a minha bolsa. E um outro detalhe que eu não gostava muito desse ambiente era que quando saía, antigamente era muito isso. Hoje, se acontecer, alguma empresa fizer isso hoje, é processo na certa. A gente tinha que abrir a bolsa para mostrar na hora de ir embora. Isso aí pra mim era, nossa, absurdo. Aquela época pra mim já era absurdo, imagina hoje. Hoje nem é aceito, né? E aí, na hora de ir embora, eu ficava abrindo a bolsa, vendo todas as minhas coisas pessoais lá dentro, tipo, achando que a gente ia roubar. Porque tinha pessoas que faziam isso, né? Tinha pessoas que roubavam, então. E aí, às vezes, o bom pagava pelo ruim, enfim. Então, essas duas coisas me pegavam muito. Aí, quando foi em 1999, eu saí. Não, eu saí em 90, saí em 97, 98, por aí. Fiquei um ano sem serviço. Em 2000, fui trabalhar num shopping. Aí, eu falava... Aí, quando eu fui para guardar a bolsa, são pequenos detalhes, gente. Isso aí é coisa assim que você pode levar para tua vida com uma coisa maior, mas para mim começou pequeno. Porque tudo começa por pequeno. Se você não consegue pensar no grande, eu preciso de um carro, uma casa, um apartamento, uma viagem, começa de pequenininho, que aí você vai treinando a sua fé. E a minha fé foi essa. Eu quero um lugar para mim colocar minha bolsa, que eu veja a minha bolsa ali de frente para mim. Eu tinha meio que receio das pessoas estarem mexendo nas minhas coisas, porque realmente no outro serviço mexia na bolsa, roubavam marmita. Tanto que hoje acontece isso, mas, né? Enfim, todo CLT às vezes que tem uma pessoa que é meio sem noção, meio não, super sem noção, acaba acontecendo isso. E aí, o que aconteceu? O chefe falou, vocês podem pendurar a bolsa de vocês aqui. Era uma escada que subia lá pro estoque e na parede da escada a gente pendurava nossas coisas. Aí um dia caiu minha ficha, né? Na época não tinha Pix, não era depósito em conta, a gente recebia o olerite no papelzinho, quem é 40 a mais vai entender o que eu tô falando. Recebia no papelzinho, a gente assinava o olerite e era em dinheiro, em espécie, que a gente recebia mão de dinheiro na época no nosso salário. E a gente colocava na bolsa ali, na escada. E aí eu lembro que estava inverno, que eu coloquei minha blusa em cima da minha bolsa para tampar. Eu falei, meu Deus, meu salário do mês inteirinho ali, se alguém mexer. Eu sempre desconfiado que alguém ia mexer nas minhas coisas, sabe? Porque realmente era corriqueiro das pessoas, sempre funcionário mexendo nas coisas dos outros. E eu fiquei 1 ano nessa loja certinho. Deu 1 ano, eu saí. Quando eu saí de lá, eu fui trabalhar em uma ótica. Mas isso aí, tudo depois de 2, 3 anos, né? Aí eu fui trabalhar numa ótica. Aí quando a minha ex-patroa falou, que eu cheguei lá, ela falou assim, pode guardar sua bolsa aqui. Era atrás do balcão, né? Era o balcão de atendimento. E atrás do balcão tinha uma prateleira. No final da prateleira a gente colocava nossas bolsas ali. Aí era escondido, ninguém ia lá, os funcionários mais velhos de casa, com 20, 30, 40 anos, eram as senhoras, ninguém ia ficar fuçando as coisas de ninguém. Mas eu olhei ali e falei assim, olha como que é as coisas. Eu falei assim, ainda não é esse lugar que eu quero guardar minha bolsa. Gente, é pequeno que se começa, é pequeno. Trabalhei 2 anos e meio ali, e aí sim, eu fui pro próximo trabalho, que eu pedi as contas. E o engraçado é que eu nunca fui mandada embora, eu sempre pedi as contas. Aí eu pedi as contas da ótica e fui trabalhar numa empresa, numa outra empresa maior. Quando eu cheguei lá nessa empresa, aí ela ali já era só para trabalhar no computador, sentada numa mesa, e eram baias. Então eram 4 funcionários,
Era 2 aqui, eu aqui, 2 do lado e mais um na minha frente. E o vidro tampando, bem espaçosa. Aí eu cheguei lá, sentei e tal, né? Falei assim, onde que eu posso colocar minha bolsa? Aí ele, pode colocar aqui mesmo. Aqui. Aqui? Pode colocar aqui, do meu lado. Aqui, gente, do meu lado. Sabe o que é você pegar, pôr a mão na bolsa? Eu precisava de retocar um brilhinho, pegava, eu tô com dor de cabeça, vou tomar um remédio. Bolsa. Mas isso eu não percebi quando eu cheguei lá. Eu percebi depois de dias. Ou até, sei lá, meses que eu tava lá. E eu olhei, eu tava trabalhando assim, de repente eu bati o olho na bolsa. Eu falei, gente, e não é que aconteceu? Já fui lá no meu caderno agradecer. Obrigado, Senhor, porque hoje eu trabalho olhando para minha bolsa. Olha só. Então, essa foi uma das minhas pequenas experiências com Deus em relação à fé, que a gente pronunciar, a gente falar, a gente escrever. E não é só escrever. Escrever e... já escrevi já. Deus já sabe. Não, gente. É escrever e confiar. É escrever e esperar. Escrever e falar, vai acontecer. Vai acontecer. Eu não sei quando, mas vai acontecer. E aí aconteceu. Fiquei com a minha bolsinha bonitinha do meu ladinho ali, trabalhando. Ali, essa empresa, eu fiquei 12 anos, praticamente 12 anos e meio. Também pedi as contas, mas motivos, né? Que é aqui, no vídeo aqui o assunto não é sobre demissões, mas eu continuei ali olhando a minha bolsa do lado durante 12 anos. E detalhe, tinha vezes que eles mudavam a gente, porque a gente começou num prédio, depois a gente acabou indo para outro prédio, e lá nesse prédio eles ficavam mudando a gente de mesa toda hora, e teve uma mesa que a minha bolsa era muito grande para a mesa, e eu falava, gente, a minha bolsa está atrapalhando. Aí eu lembrei, eu falei, não, ela não está atrapalhando não, isso aqui é bênção, eu vou enfiar minha bolsa aqui, é ela que é a parte mais importante daqui da mesa, é a bolsa, entendeu? Então assim, tudo é fé. Tudo é fé. Então, assim, se você não tem fé para fazer do grande, faz mais que fazer do pequeno. Entendeu? Mas fazer do pequeno. E Deus foi abençoando, e hoje eu tenho muitas experiências, muitas. E como eu disse, né? Eu não quero ficar deixando esse vídeo muito longo, mas no outro vídeo eu quero contar mais uma experiência sobre você falar e você usar a sua boca. Você pode escrever e também você pode começar a proferir palavras de profetizar, aprender a manifestar o milagre. Quando você está num lugar, você está num ambiente de escola, de serviço, de tudo, gente, de tudo, sabe? Eu quero contar essa outra experiência, mas eu quero contar no outro vídeo, porque esse vídeo já ficou longo e eu achei que ia ficar pouco, pequeno, mas passou. Então, eu quero agradecer. Comenta aqui com vocês se vocês já tiveram algum testemunho de carta, de proferir palavras, manifestar bênção na sua vida, na sua própria vida. O que você recebeu do Senhor pela sua fé? A oração também, quem já fez jejuns, né? Tudo isso é válido, tudo isso é válido. É que eu estou falando justamente da carta, mas tudo é válido. Mas primeiramente é aquilo que eu falei. Vocês têm que mudar aqui. Porque não adianta ficar aqui diferente, tentando fazer aqui diferente. Não vai rolar. Então vocês foquem no que é correto, no que é necessário para mudança. A sua vida só vai mudar se você decidir mudar. Não é o outro que vai mudar, não é fulano, ciclano. Não, é você. É você. Você tem que tomar atitude e você ter autoridade sobre você mesmo, sabe? De falar, não, eu vou fazer diferente. E vai dar tudo certo. Vai ser diferente. Amém? Deus abençoe. Curte, compartilha, comente que esse vídeo fez sentido para você. E no próximo vou contar meu outro testemunho, ou outros, né?
que Deus já fez através desse ato de fé. Amém? Deus abençoe.